Eu abrirei agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, nos versículos de 9 aos versículos 11. Na verdade, dos versículos 5 ao versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5 até o versículo 16. Estas palavras do apóstolo do Senhor pelo Espírito. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Versículo 15. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e do como recebestes com temor e tremor, isto é, Tito, e a exortação. Regozijo-me de que em tudo poder confiar em vós. Bem, o título do nosso estudo nesta manhã, sobre a conduta e o caráter cristão, é o arrependimento de um crente. Aqui nessas palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 ao versículo 18. Se você se voltar no capítulo 7, versículo 1, Paulo diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne, do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Isso é a respeito da santificação. É a respeito disso que Paulo vai falar. E ele inicia esse capítulo com esse tema. Bem, uma carta à igreja de Coríntios. Na verdade, a segunda carta, ele menciona a primeira carta aqui nesse mesmo capítulo. E a igreja de Coríntios era uma igreja notável, na verdade. Ao contrário do que aquilo que muitos dizem, muitos tentam jogar lama na igreja de Coríntios. Uma igreja terrível. Se nós nos compararmos com ela, nós somos muito melhores. Coisa do tipo. Não, uma igreja tremenda. Uma igreja notável. Eles tinham seus problemas que afetaram muitas pessoas por um certo tempo, e Paulo lida com essas coisas nessa carta. Houve negligência dos líderes daquela igreja em disciplinar um certo irmão incestuoso, havia pecado invisível, e houve negligência dos líderes, e maiores problemas se levantaram, mas uma igreja notável em muitos aspectos. Paulo os comenda, os louva em muitos sentidos. Havia realmente dificuldades naquela igreja, como em todas as igrejas. Uma delas era o pouco senso de perigo que os coríntios possuíam. Um pouco o senso de perigo dos falsos profetas, dos falsos líderes, dos falsos pregadores que se infiltraram naquela igreja e trouxeram ideias esdrúxulas, que professaram ser cristãos, assim os coríntios os abraçaram, os receberam e deram ouvidos aos seus ensinos, e foram influenciados. Muitas pessoas foram influenciadas ali. Eles tinham um senso inadequado do perigo que os cercavam. Esse era um dos problemas daquela igreja. Paulo escreve combatendo, exortando e corrigindo aqueles irmãos quanto a isso. Isso acontece com muitas igrejas em nosso país, na verdade. E nos últimos 30, 40 anos, coisas loucas e estranhas têm entrado nas igrejas do Brasil. E o povo de Deus tem sido demasiadamente aberto, e o seu sistema de defesa espiritual tem sido desarmado, e as pessoas têm sido influenciadas por falso ensino, recebendo todo tipo de coisa para dentro da igreja. E muitas igrejas foram transformadas nesses últimos 30, 40 anos para o pior. Na adoração,
na sua maneira de evangelizar, na doutrina, no ensino, em seus propósitos, mudanças tremendas. E em piores casos, igrejas influenciadas e infiltradas perderam até as suas facilidades físicas, os seus templos, as suas salas de adoração, caindo na mão de pessoas que tinham propósitos errados de construir impérios. Eu tenho visto muitos lugares assim, em São Paulo, em Goiás, igrejas que um dia eram igrejas sãs, evangelísticas, confiando na palavra de Deus, que após serem infiltrados por ideias esdrúxulas 20 anos atrás, perderam aos poucos as suas facilidades físicas, os seus templos, suas escolas, que hoje estão na mão de pessoas que na verdade negam as doutrinas da palavra de Deus. E Coríntio tinham características como essa. Era uma igreja que não protegia o suficiente as doutrinas gloriosas da palavra de Deus, as verdades que haviam recebido diretamente do apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Eles eram demasiadamente abertos, demasiadamente influenciáveis. E no capítulo 6, no versículo 14, Paulo fala sobre essa separação, a necessidade de separação de falsos mestres. Ele não está lidando primariamente com a questão da idolatria aqui, mas está dizendo que aqueles falsos mestres e líderes são como pessoas idólatras. E o chamado que foi dado ao povo de Israel ao longo da história para se afastar do erro e da idolatria é o mesmo chamado para se afastar de falsos líderes, de pessoas que promovem o erro da igreja do Senhor Jesus Cristo, de afastar-se de falsos ensinos, de falsos mestres. Havia um outro problema naquela igreja também. Aquela igreja tinha uma atitude complacente quanto ao comportamento de um dos irmãos que havia caído em pecado sério, terrível, um homem incestuoso. Embora fosse uma pessoa ou duas, obviamente, aquela igreja foi complacente no caso, fechou seus olhos, nada foi feito a respeito. E houve contaminação na igreja, divisão e dissabor, trouxe muita desgraça àquela igreja. E Paulo escreve no sentido de exortar e repreender aqueles irmãos. E se você se voltar a 1 Coríntios capítulo 5, de 1 a 2, Paulo está lidando com esse tema. Esse caso em específico, exortando aqueles irmãos à ação. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai, a sua madrasta. Estáis, pois, ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Paulo lida com isto. Uma igreja talvez com um senso muito pequeno e vago do perigo, uma igreja complacente em muitos aspectos. Bem, no capítulo 7 de 2 Coríntios, Paulo começa a lidar com isto, comandando a separação do erro, a necessidade de santificação. E no versículo 4, nós temos então essa declaração de Paulo, que era uma igreja, os Coríntios, uma igreja boa e fiel. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha glória a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Paulo se alegrava, porque aqueles irmãos, após receber a sua primeira carta, ouviram a exortação e a repreensão, e houve verdadeira transformação de caráter, transformação de vida. Uma igreja fiel realmente em muitos aspectos. E no versículo 5 então, irmãos, no capítulo 7, nosso texto, Paulo retorna ao seu contexto inicial, ao seu assunto inicial. Se você se voltar ao capítulo 2, versículo 13 em diante, veja o capítulo 2, 2 Coríntios, versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Paulo para aqui e faz uma grande digressão. Então ele retorna ao seu assunto no capítulo 7, do versículo 5 em diante. Ele estava em Troade, ele deveria encontrar-se ali com Tito, seu irmão em Cristo. Então ele partiu dali porque ele dizia, não tive descanso em meu espírito. Obviamente ele partiu depois de ter evangelizado publicamente. Uma porta ali foi aberta, ele diz. Paulo foi para a Macedônia. Nós não sabemos exatamente onde na Macedônia ele for a partir desse ponto. Não está registrado aqui. Então ele inicia essa grande digressão a partir do versículo 14, que só retorna ao mesmo tema lá no capítulo 7. A partir do versículo 5 em diante, ele retoma o seu tema original. E aqui nós temos o versículo 5 do capítulo 7. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, retornando ao tema, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Combates por fora, contra falsos mestres e falsos líderes, contra ideias esdrúxulas. Talvez ele tenha sido fisicamente machucado. Nós vemos que Paulo foi chicoteado, apedrejado e sofreu perseguição.
for arrastado por pessoas à prisão, talvez perseguições desse tipo. Temores por dentro, por si mesmo, pela nova igreja, pelos conversos, o que haveria de acontecer com aqueles irmãos, uma vez que lobos devoradores se infiltravam com ideias diferentes da doutrinação, tremendas provações que não são registradas no livro de Atos, ali na Macedônia, porque Lucas não estava ali com ele. Mas ele diz no versículo 6, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. De alguma maneira ou outra, eles encontraram Tito no caminho. Eles saíram de Troade com o espírito inquieto, porque Tito não estava ali, e encontraram Tito no caminho. Deus, de uma maneira providencial, permitiu que Tito os encontrasse no caminho, num lugar específico, e os seus caminhos se cruzaram. Então Paulo, ao ver Tito novamente, recebe tremendo conforto, não só por causa de Tito, porque eles talvez tivessem começado a temer que Tito estivesse morto, alguma coisa tivesse acontecido com ele. Então seus corações são confortados. Mas mais do que isso, versículo 7, não somente com a sua vinda, Tito, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, choro, zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Paulo foi confortado por ver Tito novamente, e pelas notícias dos coríntios que Tito trouxera. Tito levara a primeira carta aos coríntios, o arrependimento daqueles irmãos, quanto à sua atitude despreocupada contra o erro, e a maneira vigorosa que eles tomaram de se livrar dos falsos mestres, de bani-los, de tirá-los da igreja, e da disciplina exercida contra aquele irmão incestuoso, e limparem de si mesmo. Tito estivera em Coríntio e recebera essa exortação daqueles irmãos para levar a Paulo, e trouxera tamanha alegria a Paulo. E todas essas notícias foram de grande alegria e regozijo para Paulo. Uma mudança de atitude, não é? Quanto aos falsos mestres e líderes, arrependimento daquelas coisas erradas, e a disciplina exercida no caso do homem incestuoso. Bem, e é nesse contexto, então, que Paulo escreve essas palavras do versículo 8 em diante, onde nós gastaremos o restante do nosso tempo, aqui nesta manhã. Portanto, ainda que vos contristei com a minha carta, 1 Coríntios, não me arrependo, embora já tivesse me arrependido, por ver que aquela carta vos contristou. No momento que Paulo terminou de escrever aquela carta, ele começou a se entristecer, porque ele sabia que isso entristeceria os irmãos em Coríntios, a que ele amava, mas ele não se arrepende, ele diz, porque ele sabia que isso era necessário, que essa exortação e correção era necessária, que pela graça de Deus eles ouviriam e mudariam, porque eram verdadeiramente salvos, eleitos de Deus, em quem o Espírito habitaria. Paulo tem uma atitude tremendamente paterna, como um pai que se entristece o coração ao necessitar corrigir fisicamente o seu filho ou filha. E é isso que ele quer dizer aqui no versículo 8, porquanto ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo, pelo menos pelo tempo do arrependimento, para que houvesse um fruto de vida e transformação. E isso é de grande importância para nós, como crentes em Jesus Cristo no século 21, porque isso foi escrito para nós, irmãos, não apenas para a nossa curiosidade intelectual, não apenas para sabermos o contexto histórico da igreja aos Coríntios, mas para a nossa transformação. Essa é a palavra de Deus para nós. Isso é de grande importância para nós, porque nós também necessitamos dessa reprovação, dessa contrição espiritual, porque nós também estamos nessa jornada, uma grande jornada, cujo objetivo é constantemente melhorar, é sermos menos egoístas, mais devotos ao Senhor, mais dedicados à sua obra, colocando a Deus em primeiro lugar em todas as coisas, servindo, vivendo para Ele, grande humildade no serviço do Senhor, grandes conhecedores da doutrina da fé, defensores dela, protetores das verdades, para abrirmos a nossa boca e defendermos a verdade, para termos a nossa confiança em Deus continuamente crescendo mais e mais, semanalmente mais próximo dele, pessoas verdadeiramente de intercessão, pessoas que oram para melhorarmos constantemente. E para isso, nós necessitamos dessa repreensão espiritual da parte de Deus. Há dois tipos de tristeza espiritual mencionadas aqui no versículo 9 ao versículo 10. Veja, versículo 9, agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Não simplesmente porque vocês choraram e ficaram tristes, eu não me alegro com isso, mas porque isso gerou arrependimento, ele diz, pois fostes contristados segundo Deus,
de maneira que por nós não padecesse dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. 2 tipos de tristeza espiritual nesse capítulo. Há 2 tipos de tristeza espiritual, mesmo para o crente em Jesus Cristo. Há a tristeza chamada por Paulo de uma tristeza do mundo. Eu posso me entristecer por um pecado, e há um constrangimento, um coração contrito, e me envergonhar quando caio em algum pecado, quando sou repreendido ou corrigido, quando esse pecado é evidenciado talvez, mas nada disso me conduz a um arrependimento. Essa é a tristeza segundo o mundo. Ou eu posso me contristar, entristecer de uma maneira que é segundo a piedade, que é segundo Deus. O apóstolo chama essa contrição de uma contrição segundo Deus, porque eu quero me aproximar de Deus. Depois dessa repreensão, eu quero ser reformado por Ele, transformado, melhorar, contentá-lo. Essa é tristeza segundo Deus, porque gera arrependimento, porque gera transformação de caráter. Bem, qual é o resultado dessa tristeza, dessa contrição em mim? O que ela gera em mim? Se eu sou repreendido, então eu me torno uma pessoa amarga e ressentida dentro de mim, e há constrangimento, embaraçamento de alguma forma, porque o meu comportamento pecaminoso, errado, foi evidenciado de alguma maneira pela palavra, ou pela pregação da palavra, ou por um conselho amável de um irmão, então há dissabor dentro de mim. Bem, esse é um tipo de tristeza e contrição que não me conduzirá a lugar nenhum, exceto a morte, porque a tristeza segundo o mundo opera a morte. É uma tristeza ou contrição que na verdade só me torna uma pessoa pior. Você percebe? Mas a tristeza segundo Deus, essa foi a tristeza segundo o mundo, mas a tristeza segundo Deus é aquele tipo de tristeza e contrição que gera uma humildade, que diz lá no íntimo do ser: eu devo me aproximar de Deus, eu devo ter esse pecado perdoado, eu quero me livrar dele, eu quero ter esse pecado removido de mim, eu me arrependo do meu pecado, eu preciso da ajuda de Deus para virar minhas costas contra esse pecado e mudar. Essa é uma contrição que vem de Deus, porque gera mudança, porque gera arrependimento. Essa é uma tristeza que vem de Deus. E nós vemos isso no versículo 10, veja: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. A tristeza segundo Deus é aquela que busca contentar a Deus e a receber o seu perdão. Opera arrependimento para a salvação, ele diz, da qual ninguém se arrepende. O que está em vista aqui é o arrependimento, você percebe? A tristeza segundo Deus gera o arrependimento para a salvação, um arrependimento do qual ninguém se arrepende, ou seja, um arrependimento do qual você não volta atrás. Isto é, eu me arrependo e eu faço isso com sinceridade e verdade, e assim esse meu arrependimento ele dura. Eu sou movido a mudar a minha atitude pela ajuda de Deus, e eu não volto atrás naquele pecado. Enquanto que a tristeza que não é segundo Deus por um pecado, a contrição que não é segundo Deus por um pecado, que é um tipo de amargura talvez que foi gerado, talvez haja real vergonha ou desgosto diante de Deus por aquele pecado, por aquela postura incorreta, mas isso não leva a pessoa ao arrependimento, porque é uma tristeza passageira, é um remorso na verdade, não dura. E alguns dias depois você se volta a fazer as mesmas coisas, ou falar as mesmas coisas, ou ter a mesma postura, você volta ao mesmo pecado, porque não foi um arrependimento segundo Deus que conduziu à transformação. É como se você nunca tivesse sido contristado a respeito desse pecado, nem se arrependido dele. O arrependimento desaparece, ele não dura, você se arrepende do arrependimento, é isso que Paulo quer dizer. Esse é o arrependimento do qual logo você se arrepende, ele é revogado, ele é esquecido. Mas a tristeza, queridos, a contrição que vem da parte de Deus com o pecado, quando somos reprovados por Deus, repreendidos, ainda embora quando eu sou levado a arrependimento diante de Deus, eu recebo a alegria restaurada da salvação e a alegria de ser perdoado, essa tristeza ou esse arrependimento, perdão, continua a me afetar. E eu não posso fazer aquilo de novo. E eu não posso agir daquela maneira logo no dia seguinte, ou em poucos dias, ou na semana seguinte, voltar às mesmas atitudes, à mesma postura.
Eu não sigo descuidado sem tomar nenhuma medida para não cair naquele pecado novamente, porque foi a tristeza gerada de Deus que me conduziu a um arrependimento genuíno. Essa é a tristeza que gera a vida. É uma contrição que conduz a um arrependimento que não se perderá de vista facilmente, que não será revogado facilmente. Esse é o sentido do versículo 10. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende. Os dois tipos de tristeza ou contrição pelo pecado, então, vamos lidar com isso. A contrição errada, ou a tristeza errada, é aquela que, embora eu me sinta triste ou amargurado por um pecado, por ter sido repreendido por aquele pecado, na verdade, e talvez eu verdadeiramente me sinta envergonhado por aquela postura, por aquele pecado, mas isso não me levou verdadeiramente ao arrependimento, a prostrar o meu joelho e clamar a Deus. Ou eu meramente me arrependo de uma maneira leve, superficial, apenas uma indulgência, apenas um reconhecimento de que aquilo foi errado. A minha tristeza ou contrição pelo pecado realmente não me levou ao arrependimento. Houve certa indulgência, como eu disse, mas que não me levou a lugar nenhum. Essa é a contrição errada. E será que isso acontece com você às vezes? Você sente-se envergonhado do que você disse, ou do que você fez, ou do que você deveria ter feito e não fez, mas você não se move nem se prostra em arrependimento diante de Deus. Você não se move e bem pouco tempo depois você retornará a pensar da mesma maneira, falar da mesma maneira, agir da mesma maneira, porque não te levou ao arrependimento. Houve um senso de vergonha, talvez por ter sido repreendido, mas não te levou ao arrependimento. Perceba que a sua tristeza ou contrição por um pecado não é o arrependimento. Esteja bem claro a respeito disso. Não pense da seguinte maneira: eu sou crente em Jesus Cristo, eu me alegro por isso porque eu sou um crente e posso me envergonhar das coisas erradas que eu faço, mas você não foi em lugar nenhum, porque você não se arrependeu desse pecado, nem se prostrou diante de Deus confessando e rogando por transformação. Você não se arrependeu. Isso não foi contrição da parte de Deus, até que seja levado ao arrependimento. A confissão do pecado, a mudança de atitude, a transformação do caráter. Isso é muito sério, queridos. É muito sério porque a tristeza que vem de Deus vem pelo Espírito de Deus e conduz a uma verdadeira contrição, mudança de caráter, ao arrependimento. E arrependimento é caracterizado por confissão de pecados e mudança de atitude. O registro do pecado deve ser apagado por meio da confissão, e um comprometimento diante de Deus para agir de uma maneira melhor deve existir. E veja, isso acontece no evangelismo, você sabia? Uma pequena digressão, um exemplo. Uma tristeza, uma contrição que não gera arrependimento nem mudança de atitude é muito visto no trabalho de evangelismo. E quantos evangelistas existem por aí? Não é? Muitos. São pessoas realmente sinceras. Elas amam ao Senhor. Elas amam almas. Elas querem ver pessoas transformadas, salvas. Mas o seu trabalho de evangelismo, ou pregação no púlpito do evangelho, é tão raso, tão superficial, que eles tornam o arrependimento em algo simples, aguado, fácil, leve para a pessoa não convertida. Eles, na maioria das vezes, nem esperam por ver sinais de contrição verdadeira na vida da pessoa, convicção de pecado, tristeza pelo pecado. Eles dizem à pessoa: bem, Deus é amor, Deus te ama, você quer ser salvo? Sim, eu quero ser salvo. Você quer ter um lugar no céu? Sim, eu quero ter um lugar no céu. Mas espera aí, tem um pequeno problema, é o problema do pecado. Nós temos que lidar com isso. Mas é muito simples. Você tem que apenas dizer a Deus: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, me salva, amém, e tudo estará bem. Então você vai ter alegria, paz. Você será um filho de Deus, um filho do rei, vai poder desfrutar o resto da vida uma grande férias espiritual nesse mundo, tranquilo, diante de Deus. Não vai doer nada. Tudo que você tem que fazer é passar por esse período amargo rapidinho. Então você pode ter alegria e paz e satisfação na conversão, porque você aceitou a Jesus, você entregou teu coração a Ele. E obviamente nada disso é verdadeiro. Nada disso é verdadeiro porque não houve contrição pelo pecado. Porque não houve tristeza, um coração quebrantado, um espírito contrito diante de Deus por pecados cometidos contra Ele. Não houve contrição que levou a um verdadeiro arrependimento e mudança de caráter e transformação. E você então
tem um falso converso, porque o arrependimento foi apresentado como algo muito fácil, leve de ser feito, apenas um remorsinho ali e acolá, por não ser uma pessoa tão boa quanto eu gostaria de ser, por ter me pego em algo que eu deveria ter feito, coisa do tipo, e as minhas falhas são evidenciadas. E esses evangelistas saem por aí dizendo: na nossa última cruzada evangelista, 110 pessoas se converteram a Cristo. E no nosso último acampamento, 220 jovens entregaram suas vidas a Jesus Cristo e foram salvos. Mesmo tão fácil assim, tão simples assim. Obviamente, claro que pela misericórdia de Deus, 1 ou 2 pessoas são realmente salvas, mas isso apesar dos métodos deles, e não por causa dos métodos humanos, por causa da soberania de Deus. Mas para a maioria deles foi algo superficial, não houve contrição, não houve tristeza, não houve um senso de pecaminosidade diante de Deus que conduz a pessoa a um verdadeiro arrependimento e transformação da vida. Como você sabe disso, irmão? Como você pode ser tão prepotente em julgar as pessoas dessa maneira? Como você pode dizer isso e julgar essas pessoas assim, esses evangelistas? Muito simples, irmão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Qual é a vontade de meu Pai? A vossa santificação. Então você procura por esses 220 jovens, por essas 110 pessoas, supostos conversos, para observar a vida deles. E o que você descobre é que eles não mudaram em nada. Que eles continuam as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas que faziam antes, que desagradavam a Deus, cometendo os mesmos pecados, frequentando os mesmos lugares que frequentavam antes, com o mesmo linguajar malicioso, vestindo do mesmo modo carnal, promovendo-se a si mesmo, vaidosos, ouvindo as mesmas músicas mundanas, alimentando a sua alma com coisas da vida, do pecado, mas agora são membros de uma igreja. E como é que você mantém um não converso, um falso converso em uma igreja? Bem, você transforma a igreja em um lugar de entretenimento, onde eles podem ter o mesmo tipo de música mundana que eles tinham no mundo, agora eles têm ali, você os segura ali. E você cria programas e atividades, coisas do tipo, de modo a manter pessoas que nunca foram salvas em uma igreja, apenas um pouco mais higienizado, mas ali sem serem transformados. O arrependimento foi oferecido como algo superficial. Para que haja verdadeiro arrependimento, você precisa de entendimento. Você precisa entender o que você está indo a enfrentar, pelo que você está passando. É necessário entendimento que eu sou um pecador, que o meu pecado é cometido contra Deus, que são suas leis que eu tenho quebrado por toda a minha vida, que eu estou debaixo do julgamento de Deus e da ira de Deus, que não há nada em mim que me recomende a Deus por mim mesmo. Eu me envergonho de mim mesmo, de meus pecados contra Deus. E o Espírito Santo move no meu coração e leva essa pessoa a ver a gravidade do seu pecado e se humilhar diante de Deus, e a mesmo chorar ou sentir dor e clamar a Deus por salvação como uma pessoa necessitada, um rogo verdadeiramente do íntimo, uma contrição no coração, um senso de indignidade, um desejo de mudança. Eu me arrependo diante de Deus, um coração contrito, com o espírito quebrantado, e rogo de todo o coração por perdão, por ajuda, por salvação. Eu desisto do mundo, dos meus caminhos antigos. Isso é verdadeiro arrependimento segundo a palavra de Deus. E se isso não aconteceu em tua vida, não importa quão religioso você seja, quão teólogo você seja, ou imagina ser, nem quanto a doutrina você conhece, não houve novo nascimento. Mas Paulo não está lidando aqui nessa carta com arrependimento para a salvação, mas sim com arrependimento para o crente. Bem, eu gostaria de distinguir então entre o arrependimento que é necessário todos os dias e o arrependimento que nós devemos ter diante de Deus por um pecado maior, específico, algo que entrou em nós, que está estragando a nossa vida espiritual, que nos contaminou, está estragando a nossa jornada cristã. Todos os dias nós devemos nos arrepender de nossos pecados de um modo sério diante de Deus. Nós temos muitos pecados, muitas inclinações. Enquanto nós estivermos nesta vida, nossos pés se empoeirarão. Nós precisamos lavá-los diariamente ao entrarmos na presença do Senhor. Nós precisamos confessar diariamente os nossos pecados. Eu me lembro de um pregador pentecostal, alguns anos atrás, pregando, pessoa bem intencionada, porém ignorante quanto à doutrina do pecado. Ele dizia à congregação: até quanto tempo vocês vão pecar todos os dias? E até quanto tempo vocês vão persistir em cometer pecado como crente todos os dias?
Será que vocês não vão cansar um dia que vocês vão passar em 1 mês, 2 meses sem ter que confessar os seus pecados? Queridos, nós pecamos por negligência, por ignorância, por não amar a Deus como deveríamos, por tantas e tantas coisas. Enquanto estivermos andando neste mundo, os nossos pés e as nossas mãos são empoeiradas, e nós precisamos lavá-las diante de Deus continuamente. O coração já foi lavado, o corpo já foi lavado pelo Espírito. Nós temos tantos pecados, e assim nós devemos nos achegar diante de Deus de modo sério, todos os dias, confessando, rogando perdão, para andarmos na presença do Senhor. Mas suponha que você foi tomado, então, em um período da tua vida cristã, aos poucos, talvez pela ira, ou pela cobiça, uma inclinação carnal para ter mais e mais coisas que você não necessita. O diabo nos tenta nisso. Constantemente ele se organiza para nos levar para longe de Deus. Isso é um combate cristão. Ou pelo orgulho, e você agora começa a pensar e se comportar como alguém melhor do que os outros, como um crente superior. Essas coisas entraram em tua mente, se infiltraram. Porque você tem uma grande mente, uma grande capacidade, coisas que os outros não têm, então você anda de uma maneira mais elevada, na presença de outros irmãos em Cristo. Pessoas que se acham intelectual raramente são intelectuais. Essa é a maneira que Satanás os insufla na vaidade. E é tão ridículo ver o orgulho, ele se torna tão claro aos olhos de todos. Mas de alguma maneira Satanás conseguiu essa brecha em tua vida. E toda a tua conversa agora com outras pessoas é sobre quão piedosos não são quanto a você, ou quão melhor é a tua postura, ou a tua atitude. De alguma maneira Satanás conseguiu uma brecha em tua vida. E você se torna uma pessoa que talvez não recebe correção, uma pessoa dura, uma pessoa difícil, uma pessoa que não ouve. Ou talvez você se torne uma pessoa irrazoável em casa, com os teus irmãos, com os teus pais, com o teu marido, a tua esposa, e você não age mais com gentileza, e há palavras ásperas, e há respostas rápidas e duras, e há desprezo no olhar, a frieza, coisas que nunca deveriam ter crescido no relacionamento. E a hostilidade se levantou no casamento, coisas que não deveriam acontecer. E você se tornou uma pessoa, talvez, que fofoca, que gosta de passar para frente conversas, simplesmente pelo prazer de ser aquela pessoa que entrega a informação. Que de alguma maneira Satanás conseguiu uma brecha na tua vida. Ou talvez você simplesmente negligencie devoção a Deus, orar diariamente, com tempo, com reverência, ou estudar a palavra de Deus. Alguma coisa causou uma mancha, uma impressão na tua vida espiritual. E Satanás te levou por alguma tentação forte, gradativamente, e você assim foi levado. Queridos, a única maneira então de reverter essa situação é verdadeiro, sério arrependimento. E aqui o apóstolo, nesses versículos, ensina sobre o arrependimento sério para o crente. Você nunca vencerá esse pecado se não houver um arrependimento sério, genuíno diante de Deus, uma confissão real. E esses versículos são de grande ajuda, porque nós estamos lutando contra o diabo continuamente, contra a carne. E ele constantemente tenta trazer algo para dentro de nós, gradativamente, como uma pequena poeira que se acumula, para nos distanciar de Deus e nos colocar no chão. E nós nos arrependemos de um modo real, de um modo sério, e se não fizermos, ele terá sucesso, ele nos enganará. Veja o versículo 11: porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, Paulo diz, que segundo Deus fostes contristados. Há aqui 10 elementos envolvidos no verdadeiro arrependimento. Eu gostaria que você estivesse atento a isso. Paulo analisa o verdadeiro arrependimento de um crente. Mas isso aqui não é apenas por um valor histórico. Isso aqui não é apenas para a nossa curiosidade intelectual, não apenas interessante ou algo relevante. Isso é muito mais que isso é para nós. Isso é para o nosso ensino, para a nossa transformação. Por quê? Porque o mesmo apóstolo, pelo Espírito de Deus, nos diz em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura, isto é, tudo que está escrito na Bíblia, é divinamente inspirada, é dada por Deus à igreja. Para quê? Para o nosso proveito, para nos ensinar, para nos repreender ou convencer, para nos corrigir, para nos instruir, isto é, disciplinar em justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É por isso que essas palavras estão escritas aqui. Não apenas para mim sair por aí com conhecimento intelectual extra. Atente para isso, queridos. Isso não está aqui meramente
para que aprendemos e deixemos de lado. Mas aqui estão os passos, os ingredientes que nós necessitamos conhecer para o nosso próprio arrependimento quando nos encontramos enredados por um pecado sério, persistente em nossas vidas. O versículo 11, mais uma vez, ele diz: porque quanto cuidado aqui poderia também ser traduzido como solicitude, porque quanta solicitude da parte de vocês, irmãos, houve quanto àqueles pecados ao serem repreendidos. Aqui nós temos a contrição segundo Deus primeiramente. Quanto cuidado fostes contristados, que cada um de nós, ao pecarmos, tenhamos essa contrição que é segundo Deus. Ele diz: que cuidado, que contrição houve entre vocês, que vergonha, que tristeza pelo pecado, uma contrição segundo Deus que conduz à ação. Veja, você sabe que o diabo ele é muito sutil, muito sutil. E ele nos diz coisas do tipo: você está bem, você é um crente de verdade, você cometeu esse pecado horrível, sim, realmente, você foi repreendido, mas veja, você sente remorso a respeito disso, você reconhece. Isso significa que você possui valores cristãos, você sente que isso foi errado, e você é sincero, porque você sabe que isso não foi algo certo. Não, isso não significa isso. Porque se essa tristeza, o remorso não te conduziu ao arrependimento e à confissão de pecados, e você o abandonou, então realmente não é verdade o que ele está te dizendo. Não permita que Satanás enche a tua bola. Ele conhece as tuas fraquezas e o teu orgulho. Não permita que ele te conduza ao erro maior, simplesmente porque você se sente envergonhado ao ser repreendido, ao perceber um pecado persistente que você não tinha percebido. Deve ser uma tristeza segundo Deus, que conduz ao verdadeiro arrependimento, a uma mudança, uma busca por perdão e transformação. Ele diz: porque quanto cuidado, quanta solicitude, diz Paulo, uma atitude proativa, solicitude, cuidado. Vocês estavam prontos a se arrependerem, Paulo diz. Vocês receberam a carta, o Espírito de Deus falou à sua mente pelo pecado que vocês tinham cometido, vocês estiveram prontos para fazerem isso. Vocês não foram casuais quanto ao seu arrependimento, vocês não se demoraram em se arrepender. Isso é muito sério, vocês disseram: nós precisamos nos arrepender, nós precisamos fazer isso agora, e nos livrar dessa falsa doutrina, desses falsos irmãos, dessas pessoas que estão manchando a igreja. A disciplina precisa ser exercitada. Esse é um aspecto do arrependimento cristão verdadeiro. Você não se delonga, você não deixa para depois. Você é convencido ou repreendido do pecado, você percebe que isso é verdadeiro, que você foi enredado talvez pelo orgulho, pela cobiça, ou pela vaidade, ou pela malícia, ou qualquer coisa do tipo. Então você se arrepende com prontidão. Você se prostra diante do Senhor e você vem a Ele. Isso é algo sério. Você não procrastina porque o diabo é malicioso, ele tomará vantagem sobre você. Você está pronto a se arrepender e a se livrar dessa mancha da tua vida. Ele diz que cuidado não produziu isto mesmo em vós, que apologia, e uma apologia quer dizer defesa, não é? Mas a ideia é de limpar a si mesmo dessa mancha. Eu quero me defender, eu quero me arrancar, tirar essas coisas de mim. Que defesa, que apologia, que solicitude, que desejo de ser limpo diante de Deus e de se livrar dessas coisas. Isso se refere à honestidade desses irmãos, em examinar a si mesmos, porque eles desejavam estar livres de qualquer pecado. Eles não disseram algo do tipo: realmente, pecado, mas isso não é algo típico de nós, é só uma coisinha à toa, nós vamos consertar isso facilmente. Eles não disseram nada do tipo. Isso levou a igreja a se envergonhar, a ver o seu pecado ofensivo diante de Deus, a perceber que isso era algo sério. E nós, quando vemos o nosso pecado, quando somos repreendidos, nós vemos a extensão do nosso pecado e a extensão de quanto devemos nos arrepender. Que solicitude, não é? Que desejo veemente, que atitude forte de se limpar disso. Eles não disseram: isso é só um pecadinho, eu vou consertar isso na minha vida. Isso é um pecadinho na vida da igreja, logo as coisas vão passar. Não, eles disseram: isso é algo perigoso, isso é algo gigantesco, isso é algo horrendo, isso tem contaminado a igreja e as pessoas, e Deus tem fechado os seus olhos e tirado o seu espírito de nossa igreja. Que apologia, que limpeza de vós mesmos. Esse é o sentido entendido aqui.
Pecado arrancado pela raiz, a causa do pecado, o que me levou a esse estado terrível. Você deve examinar a si mesmo, irmão, de uma maneira séria, quanto à causa do pecado, quanto à origem. Não deixe o diabo cochichar mais uma vez em teu ouvido e dizer: não, isso não é tão mal. Isso não é tão mal quanto parece, porque não deixe de trazer raciocínios carnais e diminuir a gravidade do pecado, da seriedade. Não permita tais coisas. Faça uma limpeza completa. Você tem se demorado e está muito ocupado, não consegue limpar a tua casa, então você faz uma limpezinha ali, uma poeirinha ali, mas chega a hora que as coisas estão gritantes e você percebe aquela sujeira e você para: não, eu tenho que parar. E você vai no chão com a escova, e você abre a janela e tira as coisas dentro do armário, e você limpa e raspa e faz o que é necessário. Essa é a atitude, que apologia, que necessidade, que desejo de limpeza completa. E quando você vê o pecado, você procrastina, você se achega diante de Deus, você toma uma atitude correta de limpeza, de arrancar isso de si mesmo. E ele diz em quarto lugar: que indignação, que indignação. Indignação, sim, um senso de vergonha, de indignação contra si mesmo. Como eu pude deixar me levar? Como eu pude me tornar uma pessoa tão orgulhosa e nunca perceber? Como eu pude deixar a fofoca tomar lugar na minha vida, ou a malícia nos meus pensamentos, ou me tornar uma pessoa assim? Que indignação contra si mesmo. Paulo diz: eu me permiti isso. Eu caí nesse pecado, nessa condição, ao permitir que meu orgulho, minha vaidade, a minha fofoca tomasse lugar, e ressentimento tomasse tamanha proporção em minha vida, e eu me tornasse uma pessoa desse caráter, ao ponto de ser tão óbvio aos olhos dos outros e eu mesmo não ver. Que indignação! Eu saio por aí pretendendo ser um crente, quando a todo tempo eu tenho permitido o orgulho brilhar em meu rosto, quando a todo tempo eu tenho vivido distante de Deus, eu não tenho uma vida de oração, eu não sirvo ao Senhor. Que indignação contra mim mesmo, que senso de ira santa. Eu estou indignado com mim mesmo. Eu permiti Satanás gradativamente tomar lugar no meu coração e nos meus pensamentos, me tornar um tipo de pessoa como eu tenho vivido. E assim o verdadeiro arrependimento envolve uma certa medida de indignação. Eu mereço ser exposto e envergonhado e colocado em uma divisão especial da igreja entre aqueles que desapontaram e envergonharam o Senhor Jesus Cristo. Obviamente não vai acontecer. Nem estou sugerindo que se faça isso em nenhuma igreja. Mas esse é o senso aqui. Essa é a força, o termo indignação por si mesmo, pelo seu pecado. Existe entre os coríntios, que existe em nossa vida. Ele diz: que temor, em quinto lugar, que temor. Quando você olha a proporção do teu pecado, da tua cobiça, ou do teu orgulho, ou da tua vaidade, ou da amargura, ou de uma disposição presunçosa, quando você percebe a que ponto isso chegou, e você diz: eu mereço ser reprovado pelo Senhor e ser condenado, e eu temo que isso talvez aconteça da parte dele. Que temor diante de Deus. Eu mereço a sua ira e o seu julgamento. Esse temor é parte do arrependimento verdadeiro, e você se arrepende diante de Deus com temor e reverência e diz: Senhor, eu me arrependo. Mesmo sem merecer me arrepender, eu sei que isso vem de Ti, eu me arrependo. Eu te rogo perdão e paz e transformação. Eu pequei contra Ti, eu temo o castigo da Tua parte, uma repreensão séria em minha vida. Eu vou vigiar todos os dias contra os meus pecados, contra as brechas de Satanás que permitiram que ele tomasse lugar em minha vida, esses pecados que se retornaram a mim e eu caí novamente em coisas do passado. Eu não vou voltar a me ver fazendo essas coisas novamente, das quais eu já havia me arrependido. Eu temo que isso retorne. Temor santo diante de Deus é parte do verdadeiro arrependimento cristão. Mas ele continua dizendo que apologia, que indignação, que temor, que saudades. Interessante o termo saudade aqui. Não é incorreta a tradução, mas eu creio que eles teriam acertado melhor a usar um outro termo. Talvez que desejo veemente, porque essa ideia é um sentimento forte por algo. Eles colocaram o termo saudade, fala de um impulso, uma afeição forte, um desejo veemente de ser livre desse pecado, de ser limpo dele, dessa mancha que trouxe vergonha sobre mim ou sobre a minha igreja. Eu quero me ver livre dessas coisas. Eu não quero esse orgulho horrendo em minha vida. Eu anseio pela ajuda do Senhor Jesus Cristo. Se eu fui razoável com minha esposa ou marido, ou envergonhei aos olhos de outras pessoas, ou uma pessoa iracunda, ou uma pessoa que não recebe exortação, ou presunçosa,
eu me sinto envergonhado, eu tenho um desejo veemente em mim mesmo de me purgar e de me livrar dessas coisas diante do Senhor. Se eu quebrei os votos feitos diante do Senhor no meu casamento e passei a desrespeitar o meu marido, a desonrar a minha esposa, ou não proteger a sua honra diante dos outros falando mal, ou qualquer coisa do tipo que Satanás conseguiu uma brecha na minha vida. Se como irmão em Cristo eu sou contencioso, qualquer coisa que Satanás tem se infiltrado para destruir a obra do Senhor, e a tua luta por santidade, então há um desejo veemente de ser purgado. Se eu me permitir pensamentos tolos ou amargos contra o meu pai ou contra a minha esposa, então eu tenho um desejo veemente de mudar, de ser diferente, de ser limpo dessa culpa, de vencer, de orar por ajuda, de ser transformado. Que veemência! E ele diz então que zelo em fazer o que era necessário para consertar as coisas, para consertar o estrago e a consequência triste, um zelo para mudar, para ser transformado. Queridos, perceba que todo pecado possui algo que o alimenta. E se há a cobiça, esse pecado, e ela é expressa por um desejo cobiçoso de gastar mais do que é necessário, de ter mais do que você necessita, o zelo te ajudará a vencer isso. O zelo é arrependimento, uma atitude firme, vigilante, um zelo, sim, um zelo. E se é a preguiça, ou a complacência carnal, ou qualquer coisa do tipo, e você exterioriza esse pecado por desperdiçar boa parte do teu dia com coisas fúteis, superficiais, você se torna improdutivo na tua vida cristã, na tua família, então as coisas começam a entrar em colapso, e você não se importa e não se move. Zelo vai transformar isso. Zelo vai te tornar um soldado cristão. Zelo vai te fazer ter amor por almas. Você se arrepende e você toma uma atitude de zelo, vigilante. Quando você está convicto do teu pecado, você trava então uma batalha zelosa para vencer essa atitude. E você examina o teu coração, e você se torna uma pessoa vigilante, e você oferece uma violência santa contra esse pecado, de modo a ser livre dele, de modo a ser restaurado, contra essa complacência pegajosa, esse orgulho terrível, ao servir ao Senhor, a cumprir suas responsabilidades como crente, como trabalhador, como esposa, como marido, como irmão, onde é que você esteja. Zelo é um aspecto claro do verdadeiro arrependimento. Está aqui, que zelo vocês mostraram, Paulo diz, no arrependimento de vocês. Assim, o arrependimento verdadeiro de um crente envolve essas coisas. Não é simplesmente, Senhor, me perdoa. E é isso aí, nada mais. Eu não preciso me preocupar com nada mais. Ele diz que vingança, termo forte, não é? Que vingança, na verdade a ideia de vingança vindicativa. Você realmente ataca Satanás ao cortar as brechas que lhe permitiu entrar na tua vida. Que vingança. Você corta aqueles arbustos, acaba com aqueles parasitas que aos poucos começam a tomar lugar na tua vida e te levaram a um pecado tão grande. Bem, querido, você não pode se arrepender de todo e qualquer pecado nesses parâmetros, não. De outra maneira, você ficaria 24 horas de arrependimento, porque todos nós pecamos continuamente. Mas quando nós somos pegos, ou estivermos enredados por um pecado persistente e contínuo, o mais grave porque ele retorna, aqueles pecados especiais, grandes e viciosos em nossa vida, que pela astúcia de Satanás toma conta de você e começa a governar a tua vida e manchar a tua vida, você só pode se ver livre dele pelo tipo de arrependimento, tristeza e arrependimento caracterizado por 2 Coríntios 7:11. Porque quanto cuidado, quanto contrição, quanto apologia, defesa, desejo de estar limpo, quanto indignação, quanto temor, quanta saudade, ou seja, desejo veemente, quanto zelo, quanta vingança. Pecados como esse você só pode se libertar com um arrependimento genuíno, de acordo com esses parâmetros. Bem, eu devo concluir esse estudo chamando a atenção para você para algo interessante aqui. Veja, há o termo aqui que, versículo 11, começa com quanto cuidado, poderia ser traduzido como que cuidado, depois você tem que apologia, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança. Esses ques aqui, eles não estão no original grego, eles foram adicionados aqui para mostrar a força da estrutura no original. Porém, o versículo, o texto está
organizado de tal maneira que a força desse que está presente ali. E foi importante que os tradutores preservaram isso aqui. A ideia por trás disso é que não houve apenas veemência, mas que veemência, que zelo, que força, que desejo de ser livre do pecado. O apóstolo está dizendo que em todas aquelas coisas, vocês, coríntios, foram tremendamente cuidadosos e houve um verdadeiro arrependimento, a prova de que a contrição de vocês foi uma contrição segundo Deus. Houve uma grande diligência. Que diligência em se arrepender. Que veemência e zelo para consertar as coisas erradas, ainda que levasse tempo, e sacrifício, e suor, e livrassem dos falsos líderes, do falso ensino, e disciplinarem o irmão incestuoso. E assim o verdadeiro arrependimento de um crente. Nesse arrependimento há grande diligência e uma atitude de vigor real em arrepender-se. Não é nada superficial o arrependimento de um crente. É um exame de coração, a vigilância no dia seguinte, na semana seguinte, um senso de indignação por ter me permitido pecar de tal maneira e ir tão longe em meu caráter, para não pecar de tal maneira novamente. Um grande zelo para melhorar. Todas essas coisas estavam presentes entre os coríntios. E todas estas coisas devem estar presentes em nosso arrependimento. Será que isso soa como algo negativo? Isso gera tamanha libertação em nossas vidas. Como eu posso me livrar das minhas piores tendências e pecados? Quando uma certa postura estraga a minha vida, como marido, ou como um crente, ou a vida dos meus pensamentos, como eu posso me livrar destas coisas? Somente com um tipo de arrependimento descrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 11 em diante. Um arrependimento segundo Deus. É esse o tipo de arrependimento. Um arrependimento no qual você não se arrependerá, você não voltará atrás, nem é revogado, nem facilmente perdido. As pessoas dizem, bem, esse é o segredo, esse é o segredo da santidade. Oh, aqui é o segredo da santificação. Não, aqui está o segredo. Aqui está o segredo, que não é segredo nenhum, porque está publicado aqui abertamente, para todo crente sincero, para toda pessoa salva. E nós podemos agir assim também, e nos libertar daquelas coisas que mancham o nosso caráter, e nós amaremos mais e mais ao Senhor, e seremos amados por Ele, como os filhos obedientes, e seremos transformados e usados por Ele, e o honraremos e viveremos para a sua glória, e Ele se aproximará mais e mais de nós, e nos abençoará. O versículo que de início aparenta ser negativo, mas que gera frutos tremendos, positivos em nossas vidas, frutos de libertação. Queridos, aqui está o arrependimento de um crente. O arrependimento que Deus espera, que transforma. Que isso seja caracterizado na vida de cada um de nós aqui, continuamente, agora que você aprendeu essas verdades. E que Deus nos abençoe e nos ajude a realmente ser assim, segundo o seu coração. E vamos concluir a nossa reunião esta manhã